Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da nossa playlist das xadrez cacetadas, né? As vídeo chacetadas aí como alguns inscritos colocaram. E a partida de hoje é muito interessante, ela foi jogada entre Magnus Carlsen aqui no ano de... Deixa eu ver se eu tenho o ano. No ano de 2006, né? Já faz um bom tempo, o Carlsen era mais novinho, né? E aí jogando uma partida de Blitz contra o Merab. Vamos dar uma olhada que a partida é muito legal. O Magnus Carlsen abre aqui a partida com o peão do rei E4. Temos a defesa siciliana C5 aqui pelo Merab. Cavalo em F3, E6, a variante francesa aí da defesa siciliana. D4, C por D4, cavalo por D4 e agora cavalo aqui em C6. Cavalo em C3 e dama C7, né? O Merab não se preocupa com o lance aqui, cavalo B5, ele simplesmente recuaria a dama aqui para B8, sem problema nenhum, né? E o Magnus Carlsen teria repetido aí, né, um lance com uma mesma peça na abertura e não teria ganho muita coisa com isso. Portanto, o Magnus Carlsen aqui preferiu jogar com bispo em E3, né, desenvolvendo o bispo, trazendo mais uma proteção aqui para o cavalo. E esse lance é bacana porque ele protege o cavalo e permite o desenvolvimento do bispo de casas claras aqui em D3, né? Porque aqui o bispo vai bloquear a dama. Então é interessante esse lance. Cavalo em F6, agora sim, bispo D3, o cavalo está bem protegido aqui pelo bispo. A6 e agora roque. Rapidamente o Magnus Carlsen já desenvolveu aí as 4 peças menores, já deu roque. O Merab continua com cavalo por D4, bispo por D4 e bispo C5. Com essa troca, né, o Merab conseguiu manobrar para desenvolver aí o bispo de casas escuras com tempo sobre o bispo do Magnus Carlsen. Bispo por C5, dama por C5 e agora rei H1, né? Legal esse lance aqui. Por enquanto as negras não podem jogar cavalo G4 para bater em F2, a dama não deixa, né? E esse lance possibilita no futuro esse peão. Poderá ir para F3, poderá ir para F4. Então não fica mais cravado aqui, né? D6 foi jogado e agora dama em E1. E5, então aqui as pretas impedem o avanço com F4, né? Fazem um domínio aqui na casa de D4, mas ele enfraquece aqui. As pretas ficam com o peão atrasado em D6, né? O Magnus Carlsen segue com F3 e agora bispo em E6, tentando tapar o buraco, né? Então aqui, enfim, como a casa D5 ficou muito fraca, né, para as negras, depois do avanço com E5, aqui o Merab faz questão de colocar muitas peças controlando aqui a casa de D5. Quem sabe ele pode até jogar a D5, né? Será que o Magnus Carlsen vai permitir? Cavalo em A4 atacando a dama C6 e agora a dama B4, já batendo nesse peão atrasado. Roque e agora um lance muito instrutivo pelo Magnus Carlsen, C4, né? Então aqui o Magnus Carlsen não permite que as pretas façam o lance D5, né? Com esse lance C4 a casa de D5 está muito bem controlada e o Magnus Carlsen vai querer bater nesse peão atrasado aqui em D6. Cavalo D7 foi jogado, bispo E2, olha mais um lance instrutivo aqui pelo Magnus Carlsen. Esse lance prevê que as pretas poderão, né, querer jogar com o cavalo aqui em C5 atacando o bispo. E além de tudo esse lance abre espaço para um ataque frontal aqui da torre no peão atrasado. A partida segue com A5, dama em A3. Veja que o Magnus Carlsen mantém aqui o olho no peão de D6. Cavalo B6, cavalo por B6, dama por B6 e finalmente torre de A em D1. Finalmente o Magnus Carlsen consegue aumentar a pressão aqui no peão atrasado. A partida segue com torre de F em D8 e torre D2. Mais um lance instrutivo aí pelo Magnus Carlsen, vai querer realmente empilhar aí em cima do peão de D6. Dama C5 propondo as trocas? De jeito nenhum, né? Magnus Carlsen evita as trocas e protege o peão aqui de C4. Torre de A em C8 intensificando a pressão em C4 e agora B3 protegendo. Dama B4, vamos trocar as damas aí, Magnus Carlsen? O Magnus Carlsen não está muito interessado. Dama E3. Dama C5, vamos trocar, vai... Não quero não, dama C3. Ah, por favor, dama B4, para com isso. Dama B2 aqui pelo Magnus Carlsen. A4, e muito interessante esse ataque aqui do Merab, né? O ataque da minoria, o Merab está com apenas 2 peões aqui na ala da dama contra 3. E ele vai para esse ataque para tentar separar aí os peões do Magnus Carlsen, enfraquecer os peões. A partida segue com torre de F em D1 e agora A3 atacando a dama. A dama vem para C1 e agora B5, mais uma vez aqui instrutivo o lance do Merab, né, partindo para esse ataque da minoria mais uma vez, tentando separar aí os peões do Magnus Carlsen, aproveitando aqui a cravada, né, o peão não pode capturar em B5. Torre C2 foi jogada e agora sim B por C4, bispo por C4, algumas trocas agora bispo por C4, B por C4 e
torre C6. O Merab foi muito bem sucedido em separar aqui, né, os peões do Magnus Carlsen com aquele ataque da minoria. Faz o lance torre C6, que ao mesmo tempo protege D6 e prepara para intensificar a briga aqui sobre o peão de C4. A partida continua com torre D3, Magnus Carlsen colocando pressão agora no peão de A3, torre A8 defendendo, H3, o Magnus Carlsen investe um tempinho aí para dar aquele respiro para o rei, se for preciso, H6, o Merab faz a mesma coisa. E agora rei H2, o jogo continua. Dama C5, torre aqui D5 atacando a dama vem para A7, e agora a torre C3, continuando mantendo a pressão aqui em A3. Dama em A4, colocando pressão aqui em C4, e agora a torre de D em D3, colocando pressão forte aqui em A3. Dama B4, o Merab vai para uma ideia interessante, depois de torre B3, o Magnus Carlsen sacrifica aí o peão de C4, dama por C4 e agora a torre de D aqui em C3. E a posição é crítica aqui, como será que o Merab vai jogar nessa posição? Porque se ele tirar a dama, qualquer casa, vai cair a torre, né? Existem 2 ataques aqui sobre a torre dele, né? Então, será que tem saída ou será que o Merab abandonou aqui já? Se você quiser dar pause, né, e pensar a vez das pretas jogarem aqui, será que você abandonaria nessa posição? Ou você ia querer continuar jogando de alguma forma? E eu espero que você tenha encontrado aí o lance do Merab, a ideia interessante aqui com dama por B3. Na verdade é o único recurso da posição, ou todos os demais lances perdem. Dama por B3, não dá para recapturar de torre, né? Senão tá caindo a dama aqui em C1, pretas ganhas. Portanto, a partida seguiu com A por B3 e agora A2, a ideia aí do Merab, né? Então, passar esse peão aí, não dá para o Magnus Carlsen tentar parar esse peão, por exemplo, com dama A1, senão simplesmente torre por C3, né? E aqui o Magnus Carlsen não pode capturar, senão o peão promove e não tem como evitar a torre indo para B3 e B1, né? Então, seria uma posição vitoriosa para as negras. Portanto, depois de A2, o Magnus Carlsen papa essa torre que está livre aí em C6, torre por C6, e o Merab consegue trazer a dama dele de volta, peão promovendo aí para A1, para dama, né? Mas não por muito tempo, o Magnus Carlsen faz lance dama por A1 e agora a torre por A1, pelo menos o Merab também conseguiu tirar a dama aí do Magnus Carlsen do tabuleiro e agora a torre por D6. E a gente vai entrar nesse final, o Magnus Carlsen com um peão a mais, né? 5 peões contra 4, será que dá para vencer esse final? Vamos ver como continua. Torre B1 atacando o peão, torre B6 protegendo, G5, abrindo aí espaço para o rei sair para o jogo. B4, o Magnus Carlsen vai avançando com esse peão passado rapidamente. Rei G7, B5 e agora H5. H4, olha que lance legal aqui pelo Magnus Carlsen. A ideia dele é acabar com a coordenação aí entre os peões, né? Entregou um peão para isso, G por H4 e agora esses peões ficam bem fracos, né? Torre B8, dando mais espaço para a subida do peão. Rei H7 e agora B6, Rei G7. E aqui o Magnus Carlsen sabe que não vai conseguir nada, jogando B7, não tem como ele tirar a torre, continuando protegendo o peão. O rei aqui não vai sair, né, de H7 e G7, então a posição não dá para muito evoluir. Ele prefere seguir com torre E8, deixando o peão passado para pelo menos ir para cima desses peões fracos aqui. A partida segue com torre por B6 e agora torre por E5. Rei G6 protegendo o peão e agora rei H3. Torre B2, né? Então aqui se o Magnus Carlsen capturar o peão, tá caindo em G2. Torre F5, F6 e agora a torre em A5. Torre C2, torre A6, rei G5 e agora a torre A8. A torre vai por cima poder dar alguns cheques e fazer algumas ameaças. Torre C1 e agora torre G8 cheque. Rei F4 e vejam que interessante, né? Dá vontade de capturar aí em H4 esse peão, mas não pode, né? Rei por H4 levaria checkmate aqui com torre H1. Portanto, o Magnus Carlsen seguiu com o rei H2 e agora H3. Olha que lance instrutivo aqui do Merab. Esse lance é muito bacana, porque aqui não dá, né, para capturar de rei, senão torre H1 entrega checkmate. E se capturar de peão, tá caindo aqui em F3 e o jogo vai embora com chances aí para os dois lados, né? Então, muito legal esse lance porque ele se livra desse peão dobrado. A partida seguiu com torre aqui em F8, olha que ideia interessante do Magnus Carlsen, atacando o peão de F6. Agora H por G2, torre por F6 cheque e rei G5. Olha só que interessante, o Merab está atacando a torre do Magnus Carlsen e o Merab também está ameaçando promover o peão aqui para a dama. Será que o Magnus Carlsen vai ter que abandonar nessa posição? Claro que não, ele encontra aqui o recurso torre F5, salvando a torre com cheque. E depois de rei H4, então, rei aqui por G2. A partida segue com torre C2 cheque
E esse lance é interessante, o Merab tá com um peão a menos, mas agora ele joga o rei do Magnus Carlsen lá para a primeira horizontal, rei F1 e agora rei G3, deixando o peão aqui de H5, indo para cima do peão de F3, a partida seguiu com torre por H5, torre por F3 e agora ninguém para esse peão do Magnus Carlsen, E5, será que dá para parar esse peão? Né? O Magnus Carlsen faz esse lance e agora é a vez das negras, que será que dá para jogar aqui? Né? Será que dá para jogar rei F4? Como que a gente vai parar esse peão? Será que dá para jogar a torre E2? Será que tem alguma maneira de parar esse peão? Se você quiser dar pause e tentar encontrar um lance aí para as negras, vale a pena, né? E eu espero que você tenha encontrado aí o checkmate, que foi o lance jogado aqui pelo Merab. Torre C1, checkmate, né? Aqui a zebra, né? Aqui a cacetada do lance E5 do Magnus Carlsen. Posição de empate, né? Posição completamente empatada. Aqui o Magnus Carlsen tinha que ter jogado qualquer cheque aqui, né? Tirado o rei ia capturar o peão e tudo bem, pode dar as mãos a empate, né? Mas aqui com muito pouco tempo no relógio, o Magnus Carlsen aqui faz o lance E5, né? É um blunder, um erro grosseiro e aí permite ao Merab finalizar a partida aí com checkmate, né? Você vê que coisa, né, pessoal? Isso pode acontecer até mesmo com os melhores jogadores do mundo, né? Esse tipo de erro. Se eu não me engano, o ritmo dessa partida era 4 minutos para cada um com 2 segundos de acréscimo. E mesmo tendo 2 segundos aí para pensar, né, o Magnus Carlsen foi mais rápido ali, avançou o peão e acabou levando esse checkmate. Deve ter ficado muito chateado, né, com o resultado dessa partida, porque jogaram demais. Vamos ver as estatísticas aqui. Os dois jogaram muito, né? Eu vou abrir aqui o chess.com. Olha só, pessoal, 95,1% de precisão para o Magnus Carlsen, 97,2% de precisão aqui para o Merab. Vale destacar, né, que para uma partida blitz, né, pessoal, olha isso, o Merab não cometeu nenhum erro, nenhuma gafe, nem nada. 2 imprecisões só numa partida que, diga-se passagem, uma partida longa, né, com mais de 40 lances aí, 2 imprecisões apenas. É de tirar o chapéu, estava bem inspirado aqui o Merab. O Magnus Carlsen cometeu um pouco mais de imprecisão, né, 3 imprecisões, um erro, mas ainda estava, né, o jogo estava completamente empatado, mas cometeu uma gafe, né? Mas aquela gafe que leva mate em 1, né? A gafe mortal aí, né? Que o Magnus Carlsen acabou cometendo. Mas muito boa partida, né? Muito instrutiva, achei sensacional, incrível jogadores conseguirem jogar com tamanha precisão com tão pouco tempo no relógio, né? E a zebra aí do Magnus Carlsen. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida, né? Muito obrigado aí a todos vocês pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!